forma muito mais profunda, intensa e densa em algumas coisas. Eu estava conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, eu gostaria de falar de algo a respeito disso. Estava aqui divagando no culto, e o pastorzão estava pregando no domingo, e eis que ele traz uma palavra ali no meio da palavra dele, foi amém diante de tudo aquilo que estava no meu coração. Então eu creio que Deus, Ele está no controle de tudo, Ele vê aquilo que Ele coloca no nosso coração e também confirma aquilo que Ele quer falar. Então, diante disso, nós vamos começar a conversar a voz que o mundo precisa ouvir, e nós vamos abrir lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, e nós vamos fazer um recorte, nós vamos ler o versículo 1, e nós vamos ler o versículo 7. O versículo 1 de Eclesiastes 3 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E o versículo 7 diz assim: há tempo de calar e há tempo de falar. Fala comigo, há tempo de calar e há tempo de falar. Fala com esse irmão bonito, aconchegado do seu lado, fala assim: irmão, há tempo de calar e há tempo de falar. Só para concordar, acha outro irmão e fala assim: irmão, há tempo de calar e há tempo de falar. Deu para perceber mais ou menos para onde eu quero caminhar, né? Então a gente vai entender hoje que há tempo de e há tempo de. Então tá bom. Então se o culto terminar aqui, você já sabe do que a gente falou. Porque há tempo de falar e há tempo de calar. Deus, obrigado por esse culto, obrigado por essa igreja maravilhosa, obrigado pelo tempo que nós temos vivido. Conduz o nosso coração, conduz essa série, conduz tudo aquilo que nós trouxemos até aqui, Jesus. Faça-nos voltar vazios de nós e cheios de Ti, Pai. Nós convidamos para que o Senhor tome as nossas vidas, os nossos corações, os nossos pensamentos. Tire de nós toda ansiedade, tire de nós toda falta de paz, tire de nós tudo aquilo que tem nos impedido de ficarmos felizes, tudo aquilo que tem escurecido o nosso coração, Senhor. Tire de nós depressão, tire de nós, Senhor, todas essas coisas e planta em nós a paz que excede a todo entendimento, para que venhamos estar aqui, ó Pai, inteiros e plenos, para ouvir a semente da Tua palavra e vê-la cair no solo do nosso coração e frutificar, Jesus. Esse é nosso desejo, ser transformados diante daquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas hoje. Deus Pai, toma o Teu lugar, Jesus, toma o Teu lugar, Espírito Santo, toma o Teu lugar e faça em nós, não o que queremos ou pretendemos, mas a Tua vontade. E nós te agradecemos, porque Tu és bom o tempo todo, e o tempo todo Tu és bom. Amém. Então vamos lá, hoje a gente vai conversar. Eu fiz aí apenas um recorte nesse texto de Eclesiastes, não matei o texto porque ele é um poema, e ele traz para nós a interessante parte da vida de nós entendermos que existe uma ocasião para todas as coisas debaixo do céu. E dentro de tudo aquilo que ele fala em Eclesiastes 3, que é um tema interessantíssimo para nós estudarmos, mas ele diz que há tempo de falar e há tempo de calar. E nós temos que entender e praticar isso diante daquilo que o Senhor está nos chamando nesse tempo, sobre aquilo que nós vamos conversar. O mundo precisa ouvir algo de nós, e nós vamos conversar esses próximos dias para entender o que ele tem que ouvir e como nós vamos falar. Porque nós temos que recuperar a nossa voz profética e largar a omissão de ser instrumento de Deus para esse mundo. Nós somos instrumento de Deus para esse tempo. Amém? Você não é feito para enfeitar a igreja, por mais bonitinho que você seja. Você foi feito para transformar o mundo. Amém? Vamos aquecer esse frio com fogo do Espírito aí, meus queridos. Aqui eu quero chamar a igreja para responsabilidade. Foi o que o pastorzão entregou para a gente no domingo. Falou: gente, a gente tem que sair desse lugar de conforto e começar a avançar. Porque se for isso aqui por isso aqui, a gente não está fazendo sentido. Nós temos que entender qual que é o papel da igreja e qual é o papel da igreja que nós fazemos parte. Nós somos igreja. E o que eu devo fazer? Eu sou uma voz profética do Senhor e um instrumento dele cumprir os planos dele para o tempo que eu vivo. Então, as respostas que Deus quer dar para o tempo que nós vivemos, cabe a nós ouvirmos a Ele e respondê-lo.
Então, muitas das coisas que nós criticamos, ao invés de críticas, o Senhor espera de nós, sabe o quê? Resposta. Amém? Meus queridos, é daqui para baixo. Se você chegou até aqui, a gente vai entender, mas que em nome de Jesus, daqui uns tempos, a nossa igreja, ela tenha fila por entrar de gente aqui clamando ao Senhor. Esse é nosso desejo. Ai, mas a palavra, meu irmão, a palavra tem que incomodar o inferno. É isso que tem que fazer. Como incomoda o inferno? Nos levando para um lugar de posicionamento, nos levando para um lugar de ação, para um lugar de atitude, para um lugar de despertar. Essa é a palavra que eu queria usar, despertamento. A gente fica com soninho, ai que gostoso o culto, o louvor, as amizades, ambiente. Não, o Senhor está nos despertando para nós vermos algo novo e sermos resposta para os lugares que Ele está nos chamando para responder. O problema é que o mundo não fala demais. É muito fácil nós condenarmos o mundo pelas coisas que tem feito, por tudo aquilo que tem sido levantado. O problema é que a igreja fala de menos. O problema é que tudo aquilo que se levanta do lado de lá, nós não temos bagagem suficiente para respondermos às coisas com autoridade, com coragem que o Senhor nos deu. Por isso que nós ficamos tão oprimidos, porque nós não usamos a riqueza e aquilo que o Senhor tem nos dado como capacidade, como estratégias, como ferramentas, para nós respondermos o tempo que vivemos. Então nós achamos muitas das vezes que o mundo, não, nós temos que entender que nós somos a igreja poderosa do Senhor Jesus Cristo. Nós não começamos ontem, a igreja do Senhor resiste há mais de 2000 anos. E você acha que é agora que vai acabar? Meu irmão, larga de ser bobo. Não é agora não. Muitas das vezes a gente acha que um tempinho que a gente está vivendo assim, as coisas... Irmão, se você começar a estudar sobre a igreja perseguida em países que a gente nem faz ideia de como funciona, você vai ver que é tenso o negócio. Aquelas histórias que a gente lê da Bíblia assim, que é você fala de Cristo ou você morrerá. Se você falar de Cristo, você morre. A gente acha que isso é coisa de filme, meus queridos, existe isso hoje em dia. E tem gente não abrindo mão do Evangelho até hoje. Então não são essas coisas que vão parar, essas coisas que nós vemos na televisão, que nós vemos em governos, que vão parar a igreja do Senhor. Mas nós temos que entender que o nosso lugar não é apenas assistir e reclamar. O nosso lugar é responder às coisas que acontecem no nosso tempo, com ousadia e coragem, com o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Nós temos isso disponível para nós. Por isso que a igreja não parou até hoje, porque pessoas entenderam o Evangelho e foram respostas a ele no tempo em que eles estavam vivendo. E o tempo que nós estamos vivendo, a resposta deve ser nós. É o nosso tempo de fazer alguma coisa. Paulo foi legal? Muito. Pedro, sim. João, Jesus, todos. Mas o tempo deles, o que aconteceu? Passou. Não tem como eu viver saudoso do que Paulo fez, do que o outro fez. Não tem como, eu tenho que entender aquilo que ele fez e repetir na proporção do momento, no tempo que eu estou vivendo. Eu tenho que entender Paulo e falar, o mesmo Espírito que estava em Paulo está sobre mim, e agora eu posso operar aquilo que ele me ensinou a fazer. O próprio Senhor Jesus diz, depois de mim coisas maiores vocês farão. O próprio Filho de Deus nos entrega o quê? Um legado, uma missão, não de covardia, não de omissão, mas Ele nos desperta, chegará um tempo que vocês responderão com aquilo que vocês receberam de uma forma com maior dimensão. Nós temos que abraçar isso e entender o lugar que o Senhor está nos convidando. Eu vi muito bem, eu falo que a igreja fala de menos ou fala mal. Eu caí num post hoje de um jogador do Bragantino, que ele sofreu um acidente de carro e ele voltou hoje para casa, ficou 98 dias internado. Aí ficou internado, você sabe quem que é, Vini? Você quer mais? Não sabe? Se o Vini não sabe, ninguém sabe. Severino? Severino. Ou Cezinha? Foi você que falou? Ou foi o Saulo? Boa! O Severino, agora tem um nome, ficou 98 dias internado e hoje voltou para casa. E foi um milagre. Então, um post não foi de uma página cristã, não sei se foi a TNT Esportes ou a ESPN, não importa, postou o milagre de Severino. Porque o cara ficou nisso, aí quando eles iam começar o processo ali de deixar ele ir, né, de desentubar para ele poder ir embora, ele deu uma tossida, e essa tossida deu esperança, os médicos começaram cirurgia, começaram um tanto de coisa, enfim. Depois de 98 dias o cara voltou, e glória a Deus por isso. Ele foi um milagre.
E a própria página do negócio falou que foi um milagre. Mas, atrás desse milagre, o que houve ali fazendo o milagre acontecer? A medicina. E a medicina é o quê? Uma ciência, sim ou não? E glória a Deus pela ciência, sim ou não? Né? Amém. Por Deus ter feito a ciência e médicos de excelência para nos ajudar, que o milagre aconteça. Então o povo começou no post, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus é bom. Aí um cara postou a seguinte frase, você pode ir lá e ver. A ciência é algo extraordinário. Creio que era algum ateu, mas falando do poder da ciência. E de fato, a ciência é algo extraordinário. Como um cristão deveria responder isso? Ou melhor, eu vou te falar como um cristão não deveria responder. Como a galera que respondeu. Começou assim, crê em Deus Pai em você, misericórdia, a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida, não sei o quê, porque você é um profano, não sei o quê, e tal. E eu fiquei assim, por quê? Como que nós reagimos àquilo que vem diferente àquilo que nós pensamos? Poderíamos muito bem chegar e falar, sim, a ciência é espetacular, e glória a Deus, que ela se curva ao Deus que nós servimos. Por que nós não poderíamos pegar um momento, em vez de disseminar naquele cara um tipo de ódio, um tipo de rancor, que aquele cara cada vez mais vai se afastar do Evangelho, nós poderíamos demonstrar para ele que existe uma conexão entre a ciência e o Deus da ciência. Mas a gente está tão pronto a falar algo que nós não sabemos, ou que nós não estamos prontos, que nós acabamos de espantar aqueles que já estão longe. Eu vejo em posts aí, uns cristãos brigando, eu fico assim, meu irmão, calma lá. O Senhor nos chamou para ser redenção. Respira. Porque o que você acha que ajudou esse cara a chegar mais perto de Deus nesse comentário? Ajudou? Ajudou? Não ajudou, meu povo. E o nosso papel é o quê? É chegar o povo para perto de Jesus, sim ou não? Meu Deus. Nós temos que aprender a falar como igreja. Nós precisamos entender a responsabilidade que nós carregamos, porque quando eu vou, e até com palavras eu dou um mau testemunho, não é o meu caráter e imagem que é ferido, mas o quê? Aquilo que eu prego. Você pode ver que quando alguém faz alguma besteira na vida, esses dias para trás, tinha um vereador de não sei onde, com a Bíblia na mão, e ele estava recitando um versículo na câmera de um lugar, aí ele foi pego em um esquema de corrupção e pedofilia, um tanto de coisa. O primeiro comentário mais curtido, sabe o que era? Tinha que ser um cristão de direita. Você entende a imagem que está sendo criada? A gente não é isso, meus queridos, nós somos filhos de Deus. Nós somos povo escolhido, povo santo. Nós somos pessoas que vêm para fazer a diferença. Nós somos pessoas que viemos resplandecer a face de Deus. Nós viemos trazer verdade, esperança. Nós viemos trazer cura, misericórdia. Nós viemos trazer salvação. Não ficar com a face de quem comete escândalos. Isso não cabe a nós. Nós temos que mudar essa imagem que nós estamos criando. E para isso nós temos que aprender a falar e responder como o Senhor está nos convidando. Então não é porque o mundo fala demais, é porque quando nós falamos de menos, e quando nós falamos mal. O Senhor tem que redimir a forma que nós comunicamos, porque a voz que o mundo precisa ouvir é um chamado profético para nós. Deus está nos chamando para esse lugar de entender, discernir os tempos e sermos proféticos na nossa voz. Uma igreja que tem ousadia e sabedoria para falar. Uma igreja que quando vai falar, ela é carregada em amor. Até naquilo que o mundo resiste em ouvir. Quando nós aprendemos a falar, não é que aí vai ser só cordeirinhos que vamos falar e todo mundo vai aceitar. Não, vai ser difícil. Mas nós vamos conseguir falar isso em amor. É isso. A gente tem que aprender a entrar nesse lugar e conseguir transmitir a mensagem do Senhor sem uma carcaça de ódio e transmitir em amor, assim como Jesus fez. Nós temos que colocar a cara sobre as Escrituras e gastar tempo para ver aquilo que o Senhor está nos chamando para parecer. Nós temos parecido com tudo menos com Cristo que está nos chamando. Isso é assustador. Então nós temos que entender a dimensão daquilo que nós carregamos. E eu não vou cansar de repetir isso, nós somos resposta para o tempo que nós vivemos. Isso é muito profundo. Nós somos resposta de Deus. Você entende o peso que nós carregamos? Deus tem que responder o tempo que a gente vive, como Ele fará?
através das nossas vidas. Por isso que nós temos que corrigir e entender aquilo que nós temos que fazer, porque a igreja tem que recuperar esse papel, essa identidade, porque senão acontece igual eu coloquei no vídeo, fé que não fala, bom, é silêncio. A fé que nós não dizemos, a fé que nós não praticamos, a fé que nós falamos crer, mas nós não colocamos ela em prática na nossa vida, ela é morta. E do que adianta a gente ter uma fé morta? Nada. Do que adianta a gente ter uma fé que a gente apenas... Não adianta nada. A fé, ela tem que tomar uma dimensão dentro de nós, que ela nos tira do lugar e nos faz agir segundo aquilo que Deus, Ele quer fazer. E sobre vós? Lá em Gênesis, quando nós lemos Gênesis 3:1, Deus diz no Éden, haja luz. O que Deus fez? Falou. Fala comigo, falou. E houve luz, sim ou não? Poder da palavra. Haja luz e houve luz. Só que quando o homem peca, e aqui eu faço uma paráfrase em algo que o pastor e a pastora sempre dizem, que eu vou errar, e eles me corrijam, que é, Deus tem misericórdia de cair na mão do crente vivo? É isso? Horrenda coisa é cair na mão do crente vivo. Pense no que eu vou falar. Se Deus tivesse nós no céu com Ele agora sim, dando palpite, e a gente vesse Adão pecar, o que a gente falaria? Ah, Deus, deixa esse cara para lá. Ó, você está rindo porque você, né? Oh, Deus, né? Vacilão demais. Estava no Éden, tudo pronto. Para quê? Manda embora. Faz outro. Oh, Deus, outro. Eu tenho até uma opinião no lugar que você pode colocar o nariz que vai ficar melhor. A gente quer dar pitaco, a gente quer falar, a gente quer parará. Não, Deus, para quê? Só que quando o homem peca, o que Deus faz? Ele vai e arrebenta com o homem, ele mata o homem, ele fala com o homem o quê? Aonde estás? Deus não se cala diante do pecado, mas Ele sabe como falar diante do pecado. Adão, onde estás? Primeiro Ele quer saber o quê? Da pessoa. Achou Adão, opa, você está aí? Agora existe uma punição daquilo que você fez. Você vai sair do paraíso, você vai perder esses benefícios, porém, Ele é redentivo. Virá da mulher uma semente que esmagará a cabeça da serpente. Olha como Deus trata o pecado. Ele encontra o pecador, Ele traz a resolução, Ele aponta o que foi feito e Ele traz a redenção. Ele encontra o pecador, Ele aponta o que foi feito e traz a redenção. Nós temos que assumir esse papel. A gente esmaga o pecador, fala mal, ainda manda ele para o inferno. Sim ou não? E nosso papel é o quê? Redenção. Como que a gente tem parecido com Cristo nesse caso? Se até o próprio Adão não estaria no céu que a gente fez. Ou melhor, pensa aí, quem estaria no céu que você fez? Sou eu. E é isso, meu povo. A gente está indo em contramão àquilo que o Senhor está nos chamando. É por isso que a gente tem que ter essa conversa, para a gente tensionar aqui e voltar para a nossa vida normal, fora dessas quatro paredes, e usar o Evangelho não como algo para ser dito, não, mas como algo para ser vivido. Achar o pecador, mostrar o pecado e restaurar. Esse é nosso papel de ser como Deus. Nós temos essa responsabilidade. Agora, no tempo que a igreja se tornou um espetáculo, um bunker ou uma empresa, nós temos que mostrar que a voz do Senhor continuará ecoando através daqueles que Ele achar nesse tempo. E nós temos que ser essa pessoa, que a voz do Cristo ressurreto ecoe através do nosso testemunho, em nome de Jesus. Porque nós temos vivido um tempo em que a omissão tem cara de sabedoria. Nós ficamos fingindo, e obrigado, Laurinha, você está no time muito certo, viu? Laurinha que está passando os slides lá, que chegou tarde, os slides. Mas a gente tem vivido um tempo que omissão parece sabedoria, a pessoa finge que não é com ela. Meus queridos, deixa eu te contar, tem gente passando fome perto de você, não tem? Você entende que faz parte da resposta do Evangelho? E se você quiser, a gente pode caminhar aqui diante disso. Tem criança órfã. Você sabia disso? E você sabia que tem que responder isso?
Você sabia que tem várias coisas que a gente pode trazer que são problemas sociais que a gente fala mal, que sabe quem tem que responder? Opa, nós, como filhos de Deus, temos essa responsabilidade, temos esse chamado, mas nós fingimos que nós não vemos. É por isso que nós omitimos com cara de sabedoria, nós fingimos que o nosso papel é sair daqui e apenas não nos contaminarmos. Ei, esse é um dos chamados, nós não nos contaminarmos, mas não é só isso. Nós não podemos nos contaminar, mas aonde nós estamos naquele meio que tem sujeira, nós temos que limpar. Esse é nosso papel. Não é só você ficar fugindo da aparência do mal, não. Você tem que entrar nos lugares onde o mal está e falar: ei, mal, você estava aqui até agora, porque eu cheguei e eu não me contamino, e esse lugar também não vai ser contaminado mais, porque eu sou filho de Deus, eu trago o reino dele comigo, e as coisas aqui vão mudar. É diferente. É a gente entrando no lugar de autoridade, de consciência, de poder, do Espírito. Nós temos que entrar e convocar isso dentro de nós. Nós clamamos, nós calamos por amor, mas nós estamos com medo. Nós fingimos não ver, nós não fazemos porque nós temos medo do que as pessoas vão pensar, do que eles vão dizer, de como eles vão nos condenar. E quando nós lemos Eclesiastes 3, nós vemos que existe tempo para todas as coisas. Porque a sabedoria não está apenas em saber o que dizer, mas quando dizer. Às vezes a gente tem a coisa certa para falar, mas a gente erra no tempo. Ô Jesus, isso é gravíssimo. Eu lembro que uma vez eu estava no início da minha liderança de jovens, e eu estava com um rapaz no carro que eu liderava, ele era da minha célula. E chegou um determinado momento, ele me contou ali, todo entusiasmado, que tinha beijado uma menina, que ele não namorava. Mas ele estava muito feliz que ele tinha feito isso, não era uma coisa muito comum, assim, né? Ele não era a pessoa mais bonita do mundo, eu também não sou, então posso falar. Então ele chegou e estava ali contando como um ápice, assim, nossa e tal, e eu consegui, e ele parará, e eu muito de Deus santo, aleluias, cheio do Espírito, glórias, com muita ousadia e fogo, amém. Falei para ele: seu incircunciso, você feriu o coração de Deus, e isso é pecado, e você vai para o inferno. Não com essas palavras, tá? Aqui coloquei um pouquinho de drama aqui. Mas eu corrigi ele, não que ele não precisava ouvir uma verdade naquele sentido, mas não era o tempo para aquilo. Aquele momento, talvez ele precisava de ser escutado, porque depois que ele terminou de falar, e eu falei e o corrigi imediatamente, sabe o que eu ouvi? Ele falou assim: a única coisa que eu precisava agora era de um amigo. Então, eu fiquei assim: Senhor, o que eu fiz? Porque eu não podia ser omisso àquilo que eu tinha ouvido, porque eu o liderava, mas eu tinha que entender o tempo certo de alcançar o coração dele. Mas no ímpeto de tentar fazer o certo, eu errei. O que nós estamos fazendo não é porque nós somos maus, é porque nós não estamos entendendo o time, porque nós não estamos buscando discernimento. Se no momento que ele estivesse falando, eu estivesse em espírito falando: Senhor, o que eu preciso fazer agora? O Espírito Santo, ele é real e verdadeiro, imediato. Ele está falando com a gente o tempo todo. Ele está 24/7 dentro de nós, querendo nos ajudar, sendo nossos guias em todas as coisas. Mas por falta de sabedoria minha, e por não entender o tempo que eu tinha que falar, eu fiz aquilo, e eu afastei o coração dele de mim, e feri o cara. Porque eu errei o tempo. Não o que tinha que falar, mas errei o momento de falar. E nós temos que entender isso. O mundo tem que nos escutar, mas nós temos que entender o tempo. Quantos aí já pecaram por falar a coisa certa na hora errada? A gente é triste, sim ou não? A gente que é casado, a gente sabe, às vezes a gente tem que falar um negócio, a gente erra o tempo e fala: ah, Jesus, errei o tempo. E é tão triste, porque você está certo. Principalmente os homens que acertam tão pouco, né? Aí quando acerta a palavra, erra o tempo. É difícil demais. Mas a gente tem que aprender a acertar também o tempo das coisas, porque existe tempo de falar, mas existe tempo de calar. Nós temos que abraçar também
o silêncio, para nós entendermos que silêncio também é sabedoria, mas o silêncio também, apenas por si só, não é a sabedoria plena. E qual que é o perigo desse desequilíbrio? Porque a gente cala quando devia falar, se chama omissão. Fala comigo, calar, quando se deve falar, é omissão. E falar, quando se deve calar, é imprudência. Você entendeu as vias? Está ali, está ali. Calar-se quando se devia falar, eu sou omisso. Porém, falar quando eu devo calar, é imprudência. Então, existe tempo de calar e existe tempo de... Como que eu vou descobrir o que eu tenho que fazer? Discernimento. A gente tem que viver uma vida de espírito. A gente tem que viver uma vida no espírito, em espírito, pelo espírito, para que nós possamos entender, discernir e alcançar o que o Senhor quer fazer. Vocês estão comigo? Amém. Porque a igreja se cala quando devia falar e fala quando devia se calar. Então, o que nós temos feito? Nós temos afastado as pessoas, nós temos espantado muitas oportunidades que nós temos de fazer o reino de Deus avançar, porque nós temos errado o time das coisas. A gente fala quando devia calar e cala quando deveria falar. Porque o evangelho, ele faz o silêncio se romper. Nós temos que falar com sabedoria e não ficar apenas militando de forma vazia, mas ser fiel ao evangelho de Cristo. Você quer falar alguma coisa? Sim. Está de acordo com o evangelho? Não sei. Estuda. Põe sua cara na Bíblia, dobra o seu joelho no chão, e depois desse tempo você fala, Senhor, eu tenho que falar isso de verdade, que eu fale segundo o teu coração. A gente não quer depender do Espírito, a gente quer respostas rápidas, a gente quer uma vida rápida, e isso tem nos feito fazer essas coisas que nós temos observado. A gente está falando em momento errado, a gente está calando em momento errado, e o Senhor quer nos usar, meu povo. A gente não está vivendo um tempo esquisito, sim ou não? Terrível, sim ou não? E o que esse mundo precisa? De resposta boa, de gente que carrega o evangelho com verdade, de gente disposta a discernir o Espírito e dizer sim para Deus e fazer o reino dele ser conhecido da forma real e verdadeira, como Samuel, através de nós, entendendo essa verdade. Para esse tempo louco, Ele está nos levantando para ser a resposta dEle. Por isso que eu estou tão ansioso com essa série, para que nós venhamos olhar para o tempo e falar, o tempo vai mal, porém, o reino que está em mim vai alcançar onde Deus me colocar, e as pessoas que Ele me der, para serem salvas pelo reino de justiça e amor que eu sirvo. Vou ser sal, eu vou ser luz, eu vou ser resposta, eu quero ser enviado para esses lugares. Porque Jesus, olha para você ver o exemplo de Jesus. Jesus, quando estava diante de Pilatos, o que ele fez? Se calou. Jesus poderia querer falar alguma coisa? Sim ou não? Não? Ah, meu irmão, se for te crucificar, você não vai querer dar um jeito de sair daquele lugar, não? Tá maluco. Nossa, uma coisa que a gente tem a palavra. Não é por aí não. Você vai me... Eu? O que eu fiz? Você sabe de quem que eu sou filho? Então a gente tentaria dar um jeito, e Jesus, como Filho de Deus, Ele não cometeu nenhum pecado. Se tinha alguém que tinha algo para falar, era Jesus. Ele poderia falar, irmão, você poderia pegar qualquer um que está aqui dentro para colocar no meu lugar, só que ele preferiu fazer o quê? Ficar em silêncio. Porém, quando ele chegou no templo e estava aquela algazarra, daquela venda, daquela bagunça, o que ele fez? Falou com força, meteu o pé nas coisas, porque existe tempo de falar, e existe tempo de... Quantos de nós não falaríamos nada para a venda no templo? E quantos de nós não falaríamos nada na venda do templo e queríamos falar muito na hora da crucificação? Está vendo porque a gente precisa de discernimento? Porque a gente quer falar na hora errada e quer calar na hora errada. Parece que a gente precisa de Jesus e do Espírito para que Ele guie o nosso coração, entendendo que há silêncio estratégico e há silêncio covarde. E nós temos que romper isso com o Evangelho. A igreja tem falado mais sobre o que conforta, mas silenciado daquilo que confronta. Porque é chato ser confrontado. É complicado quando alguém chega e fala alguma coisa que nós precisamos mudar. Você está errando nisso, tem que fazer aquilo. A gente fica assim, meu Deus, mais uma vez, quando o chefe vem, às vezes eu vejo um chefe corrigindo um funcionário e você fica ali meio desconfortável. Mas o confronto, ele não vem para nos parar, mas para nos corrigir, para irmos para o lugar certo. Principalmente, biblicamente dizendo.
E quando o Senhor nos confronta, não é que Ele quer nos deixar mal, Ele quer nos fazer o quê? Filhos e filhas mais aptos, filhos e filhas melhores, filhos e filhas mais parecidos com Ele. Então a gente tem que entender que esse confronto vai nos transformar. Mas se você passar agora na frente de uma igreja que conforta, você vai ver que ela vai estar lotada. Por quê? É muito bom. É muito bom. Eu posso gastar o resto das quarta-feiras do ano aqui falando daquilo que Jesus pode te dar. Você quer um carro? Você quer ver? Não vou fazer isso. Está filmando, não vou fazer isso. Mas quantos querem um carro aí esse ano? Ninguém? Então beleza, Deus. Esquece, todo mundo dá carro para ninguém aqui esse ano, Deus. Todo mundo de ônibus. E esses que travam aqui na Mateu Bay. Quantos querem um carrinho aí esse ano aí, coisa boa? Cadê a Letícia? Ei, Letícia. E a Letícia já tomou posse do negócio. Já comprou o Fit dela, coisa linda de Jesus. Jesus pode te dar, sim ou não? Coisa linda. Quantos querem casa? Deus pode te dar casa, relacionamento, Deus pode, ou glória, vai recebendo aí que Deus pode te dar. Promessa e tal, saúde. Eu posso chegar aqui, você vai chegar em casa, Deus vai me dar tudo isso, ô glória. E aí? Beleza, mas Deus pode fazer isso, eu tenho ciência, e eu busco isso, eu trabalho, eu acordo cedo. Estamos lá na luta para Deus poder fazer, prover, fazer milagre. Mas existe uma contraparte que é maior que isso, que é o evangelho que nós carregamos. Que essas coisas que nossos olhos brilham, passa. Agora, a nossa responsabilidade como filhos de Deus, ela vai pesar na nossa eternidade. Quando você chegar diante de Deus, Deus não vai perguntar quantas casas você construiu, quantos carros você comprou, quantas roupas você teve, quantas viagens você fez. Deus vai perguntar essas coisas. Ele vai perguntar assim, você veio para cá com mais quantos? E aí? Mas Deus, você tem que ver a minha janela da cozinha. Deus fala, ô meteoro cai nela, paf! Você está entendendo? Que a gente pode viver todas essas coisas boas de Deus, e se a gente for num lugar em que está pesando só esse lado, que a gente vai viver um evangelho falso, um evangelho manco, das coisas boas de Deus a gente já está cansado de saber, a gente corre atrás, o Deus da bondade e da misericórdia vai alcançar os nossos corações, meus queridos. Vamos embora, a gente terminou o final do ano com essas mensagens, né, pastorzão? O ano que a gente quer viver, a gente estava aqui incentivando, a gente sonha, a gente corre atrás, o nosso Deus é um Deus de projeto, o nosso Deus é um Deus de promessa, um Deus fiel às promessas, vamos caminhar, tem gente testemunhando nesse tempo, mas espera aí, o Evangelho de Deus é algo precioso que nós carregamos, cumpramos a nossa missão e vocação como filhos de Deus. Não procuremos apenas aquilo que Deus faz, mas aquilo que Ele quer fazer através de nós. Então, mesmo a nossa igreja sendo uma igreja de confronto, a gente tem que falar assim, glória a Deus, a minha igreja quer me tirar do lugar que eu estou, do status quo, do lugar de parado, ela quer me despertar para me ser realmente aquilo que Deus quer que eu seja. Essa é a nossa preocupação, que você seja uma pessoa próspera em nome de Jesus, mas que no final de tudo, você seja um obreiro aprovado. Chega para Deus e fala assim, Deus, eu tive muito, eu tive pouco, mas amém, mas eu fui fiel até aqui, então vamos embora para viver aquilo que o Senhor tem para mim. É isso que a gente deseja, um céu que a gente faça culto lá na Catedral dos Nobres e tenha muita gente, porque no tempo que a gente vive, meus queridos, tem umas igrejas que se fizer culto no céu não ficam uns 3, e ó que as igrejas é cheia. Eita glória, amém meu povo? Amém? Amém não? Ou amém? Amém? Amém o quê? Tiago 4 diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não falar diante do pecado, da injustiça, do erro, é ser cúmplice. Gente, isso aqui não colocou, mas se você abrir em Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete. Gente, é Bíblia, tá? Não é que inventando um texto aqui para você. Você sabe o bem que deve ser feito? A gente está cansado de pregar o que deve ser feito, sim ou não? Agora não precisa responder. Você faz? Ponto. Não, pecado. Complicou, sim ou não? É por isso que a gente tem que ter o espírito de discernimento dentro de nós. Eu devo falar, não devo falar, que hora falar, o que falar, como falar.
nesse tempo que eu vivo, porque todas essas coisas o Senhor está nos ensinando, e nós temos que entender que existe essa responsabilidade diante de nós. Eu vou passar aqui, não, isso aqui eu tenho que falar. Barna Group, dos Estados Unidos, 64% dos pastores evitam falar sobre temas sensíveis. Sabe por quê? Para não perder o povo. Não vou falar sobre pecado, porque pecado o povo vai embora. Irmão, eu não vou falar sobre ideologia de gênero, senão o povo vai embora. Eu não vou falar sobre sexo antes do casamento, é porque o povo não conhece o pastorzão. Eu falo com o pastorzão, com metade da franqueza dele eu estava feito. Tem homem franco nessa vida, né, pastorzão? Ele falou assim, sim ou não? E não é só, é todo mundo, meus queridos. Às vezes chega perto de mim assim, tome-lhe. Opa, é isso aí. Não muda o casaco amarelo, fala. Isso é bom, gente, franqueza. A gente fica com tantos dedos às vezes, a gente fica... E às vezes não é ignorância, não é falta de educação, não é ser franco, jogar claro, jogar a real. Então nós temos que entender que 64% desses pastores, eles evitam falar, para ter o quê? Uma igreja cheia, não uma igreja biblicamente, uma igreja bíblica. Eles preferem ter uma igreja lotada do que uma igreja que Deus está feliz com ela. O IBGE diz que 79% dos brasileiros se dizem cristãos, mas apenas 23% consideram que a igreja tem voz ativa nos debates sociais. Ou seja, a igreja é uma igreja que eu faço parte, mas a igreja não afeta a minha vida. Do que adianta? A última coisa que a gente tem que preocupar é com o culto, a gente tem que preocupar com a semana, que a gente fica inteira nela. Entenda o que eu estou falando, então não vou vir no culto mais. Não, entenda, culto é a parte da gente adorar em comunidade, é o tempo da gente testemunhar, de contar os milagres, de ser edificado, é um tempo gostoso, primordial, mas a gente tem que ver fora daqui um evangelho real e vivo, assim como nós vemos nas quartas e nos domingos. Culto na nossa vida é todo dia, da hora que a gente acorda, à hora que a gente dorme. A gente tem que pegar essa verdade e cumpri-la dentro de nós, porque senão a gente vai continuar falando que o nosso evangelho, que a nossa igreja não afeta os espaços sociais que nós vivemos. Onde estão nossas vozes quando acontece algum impacto ambiental? A gente não sabe o que falar, sim ou não? Quantos aqui já leram um livro cristão sobre ambiente? Levanta a mão, só para fazer uma pesquisa para o meu TCC. Aí, pode olhar, meu povo, é 0 pessoas. A gente não entende qual que é o nosso papel diante do meio ambiente. Mas aí a gente foi chamado para isso também. A gente é redentor do mundo todo. Mas a gente não fala nada. Por quê? A gente está meio... Pensando nisso, eu recebi um convite muito inusitado, semana retrasada, de um amigo meu, numa roda que a gente está junto, que o pessoal da ONU está chamando alguns jovens pastores lá para São José dos Campos para conversar, sabe sobre o quê? Meio ambiente. Que doideira! A ONU está trazendo crente para dentro do trem dela para falar assim, gente, deixa eu contar um trem para vocês. Vocês têm que dar um jeito de ajudar a gente a fazer o mundo ser melhor. Porque a água potável, a água boa, o céu bom, as coisas boas, é bom para todo mundo. Não é sobre do lado da política, não, é para todo mundo. Então a gente tem que entender que isso também faz parte. A fome, e existem vários outros temas que nós estamos inseridos nele. E cadê a nossa voz quando isso acontece? Quando acontece alguma coisa terrível aí no mundo, onde está a nossa voz? A gente só fala daquilo que nos interessa. A gente não fala pouquíssimo sobre educação, sobre desigualdade, sobre alguns tipos de... Sabe, a gente fica... A igreja do Senhor, para esse tempo, ela tem que discernir o lugar que o Senhor está chamando ela para ocupar. A gente não pode ficar mais como bobo da corte. A gente não pode ficar mais dentro apenas das 4 paredes. Nós temos que ser o Jesus encarnado do tempo que nós estamos vivendo. Nós temos que responder com sabedoria e amor. Nós temos que reconciliar os perdidos. E nós temos que ministrar o verdadeiro evangelho aonde nós estivermos. É para isso que nós estamos sendo chamados, para ser voz profética aonde nós fomos plantados. O time de louvor já pode subir aqui para a gente encerrar. A gente está tão preocupado em falar quem vai ou não para o céu. A gente está tão preocupado em trazer a justiça que nós achamos que é a justiça feita, que nós esquecemos de ouvir Deus daquilo que realmente tem que ser dito. Bonhoeffer diz: o silêncio diante do mal em si é o mal.
nós ficarmos quietos, nós ficarmos inertes, se nós continuarmos nesse lugar de comodismo, se nós continuarmos nessa sonolência, se nós continuarmos nessa vibe, nós vamos continuar pecando, porque nós sabemos que algo tem que ser feito. Não adianta a gente tentar convencer a nós mesmos que tem que ser de lá, tem que ser... Não, meus queridos. O Senhor está nos chamando para um lugar de responsabilidade, com sabedoria. Quando nós lemos Isaías 58:1, a palavra diz assim: clama em alta voz e não te detenhas. Olha como o Senhor chamou Isaías para falar. Nesse momento ele chamou ele para clamar em alta voz e não se deter. E quando nós lemos aqui Jeremias, capítulo 1, versículo 7, vou abrir meu celular aqui para ser mais rápido, para não precisar desencostar a Bíblia. Jeremias, a palavra diz assim: o Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem, a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse: agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, eu dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar e despedaçar, para arruinar e derrubar, para edificar e para plantar. Ele acabou com a desculpa e falou: ei, não fala que você é jovem demais não, porque você não está indo no seu nome, você não está indo na sua, não, você está indo, é por mim. Então fica tranquilo, que as palavras que você vai ter que falar, eu vou te dar. Mas não só a palavra, eu vou te dar a proteção que você precisa, para que você possa passar por isso, sem ser ferido. É o nosso Jesus que caminha conosco o tempo inteiro. Pedro e João nos ensinam em Atos 4, que nós não podemos deixar de falar do que vimos e do que nós ouvimos. É tempo da gente obedecer o Evangelho, é tempo da gente voltar às Escrituras, e falar, como diz João 1,14, com graça, verdade, entre amor e coragem. É tempo da gente ter não apenas a coragem, não apenas as palavras, mas sermos batizados em amor, para poder alcançar o coração das pessoas no tempo que nós vivemos. E eu pergunto a você, igreja amada, estamos em silêncio porque é o tempo certo, ou porque nós temos acovardado a esse mundo? Pergunto a vocês, igreja amada, temos usado a nossa voz para proclamar o reino, ou para apenas repetir os problemas desse mundo? Porque em João o Senhor nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o mundo está ouvindo muitas vozes, de vários lados diferentes, vozes da ganância, vozes da violência, vozes da sexualização precoce, vozes da banalização da vida. Mas a única voz que pode redimir todas as coisas é a voz que ecoa do madeiro, que diz que está consumado. A única voz que pode trazer esperança e amor é a voz de Cristo. E para que essa voz ela alcance essa proporção, ela precisa de gente disposta para falar. Ela precisa de gente disposta para vestir a camisa de verdade, abraçar as verdades do reino e não se calar diante das coisas. O problema é que essa voz profética está presa na igreja, com gente com medo de desapontar o mundo, com medo de perder algumas coisas diante daquilo que o Senhor tem nos dado. Onde nós temos nos calado? O Senhor hoje quer te mostrar alguns lugares e pessoas que Ele está te entregando, como pessoas que Ele quer encontrar, mas que Ele precisa de você para ser uma voz profética, uma pessoa de Deus na vida delas. Quem precisa ouvir a voz de Cristo por meio de você? Talvez tenha um amigo do trabalho que você sempre falou mal dele: ó, fulano, o cara é infiel, o cara é um cachaceiro, o cara é um profano, o cara só chega atrasado, o cara só isso. Talvez tenha pessoas na sua escola que você cansou de falar mal: nossa, fulano tem jeito, fulano, ei. Você já parou para pensar que essa pessoa pode estar na sua vida para que você seja uma resposta de Cristo para ela?
talvez aquela pior pessoa que você conheceu. Sabe quem poderia ser na história da Bíblia? Paulo. A igreja nunca abraçaria o Paulo antes do Cristo. É porque a gente é assim, a gente não gosta de gente imperfeita, mesmo nós sendo. Então existem algumas pessoas que estão na sua vida, que até hoje você tem condenado, até dentro da sua própria família. Quantas pessoas a gente fala, fulano de tal, não gosto nem de ouvir. Ei, Cristo para esse tempo. Essa pessoa está na sua rede para que você possa alcançar lá, em nome de Jesus. Desperta, igreja, seja batizada em amor e alcance a ela para Cristo Jesus, porque maior que o seu orgulho, por maior que as suas certezas, é a certeza daquilo que Cristo veio fazer, e Ele veio salvar aqueles que estão perdidos. Ele veio alcançar aqueles que precisam ser alcançados, mesmo que isso doa em nós. É tempo da gente chegar a fazer coisas tão loucas que as pessoas falaram, ei, não tem como não ser Cristo. Sabe aquela pessoa que a gente falou que nunca mais ia falar, e a gente fala, a pessoa fala assim, o que aconteceu? Você fala assim, porque Deus é bom demais. E meu irmão, para essa pessoa não vai ter encontro maior com Deus do que isso, sim ou não? Meu Deus, a gente está com poder nas nossas mãos, de poder fazer a diferença, aonde o Senhor está nos chamando. Imagine só, vários navios. Eu não sei se você já viu aqueles vídeos do mar à noite, terrível, um monte de barco e um farol guiando aqueles barcos, e os barcos só conseguem ser guiados à noite por causa do farol. Aquele farol apaga, briga no mar, barco batendo no outro, barco despedaçado, barco naufragando. Por quê? Porque o farol se apagou. Vivemos um tempo em que existem barcos e vozes querendo guiar esses barcos, mas o Senhor nos chamou para ser luz, para ser esse farol. Eu preguei e falar, gente, existe um caminho, uma verdade, vida, esperança, redenção, novas oportunidades, nova história. Existe um Deus que pagou o preço, existe um Deus que morreu e ressuscitou por nós. Ei, nós carregamos isso. Eu consegui e você também conseguirá, porque Deus é bom, misericordioso, Ele é paciente, Ele é benigno, Ele é glorioso, Ele tem luz, o farol para os barcos que estão batendo do nosso lado, sabe? É esse tempo, é ver, é sermos como Abraão. Quando Deus falou, ei, existe uma cidade que eu vou condenar, Abraão se levantou e falou, é isso mesmo, Deus, condena esse povo que está todo profano, que está todo mundo. Abraão falou o quê? Senhor, se houver algum justo lá, tem como o Senhor salvar aquela cidade? Quantos de nós teríamos coragem de fazer aquela oração? Que venhamos ter o coração de Abraão, um coração que ama ao Senhor, mas também que ama aquilo que o Senhor quer fazer. Que seja esse tempo de redenção aonde nós estamos plantados. Nós somos a voz que o mundo precisa ouvir. Você é a voz que o mundo precisa ouvir. Por isso que o Senhor está nos chamando para essa rota, para sintonizar nossa voz com o coração dEle, sintonizar o nosso coração com o coração dEle, para aí sim nós respondermos com ousadia, com intrepidez, com coragem, mas com amor. E assim as pessoas reconhecerão a Cristo através de nós. É para isso que a gente está aqui, para ser a igreja fiel e a igreja que o Senhor Jesus Cristo quer que nós sejamos.